Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Aqui tem outra fórmula muito potente que diz: capacitação constante. Isso vai desenvolver o seu ser, vai transformar você em um ser humano melhor, e um ser humano melhor é um líder melhor. E um líder melhor consegue administrar melhor uma organização. E se você tiver uma ação massiva, é impossível que os resultados não cheguem. Pergunte isso a qualquer líder que faz parte da sua organização. Pergunte se isso não funciona. Não tem como não funcionar. Se você fizer isso, o mínimo que pode acontecer é que você chegue à platina. Isso é o mínimo que pode acontecer. Se você começar a escutar todos os áudios, a ler, ir aos eventos com a intenção correta, tendo a atenção e sentindo intensamente, os resultados vão chegar facilmente. O resto é colocar o trabalho, apresentar os planos, mover volume, mas isso é fácil de fazer. Então por que a gente não faz isso? Porque de fato não sabemos aonde vamos. E é aí que eu os convido a sonhar. Os convido a sonhar, no meu caso, eu tive um sonho de dor. Eu não me via de segunda a sexta, das 8 às 5, como um dentista numa clínica até os 65 anos, quando me aposentaria. Então eu disse, ou eu me qualifico a esmeralda, ou me qualifico a esmeralda, porque menos que isso não me serve. Ou seja, eu não estudei 7 anos para pendurar o meu diploma e ficar em outro trabalho que me pagasse a metade. Então eu disse, se eu for fazer isso, tem que ser para ganhar no mínimo o que um dentista ganha, a partir de $2.500. Esmeralda. Não tinha outro nível. E por isso eu tive que conseguir fazer isso antes de me formar. Então vejam, aí eu tive um porquê muito claro. E quando o porquê apareceu, o trabalho ficou leve. Embora eu estivesse estudando paralelamente. Acordava todos os dias às 6 da manhã, chegava para o meu turno, atendia os pacientes, almoçava à 1 da tarde, voltava a trabalhar às 2 da tarde, até às 6 da tarde. Chegava às 7 em casa para apresentar os planos e movimentar volume e listas. De onde tirei energia? Do sonho. O sonho da energia, como diz Luiz Costa. E quem não escutou esse áudio, escute, porque é um áudio básico. O sonho gera energia. Agora, pontos essenciais que precisamos levar em conta para conseguir qualificar. E aqui vamos abordar os pontos que são muito importantes. O que precisamos levar em consideração? Ponto 1, planejamento. Planejamento. Ou seja, se você não planejar o seu mês, está planejando o fracasso. Você precisa se planejar, precisa ter uma agenda. E por quê? Porque quando você tem uma agenda, você encontra um jeito e não uma desculpa. Quero dizer, por exemplo, eu poderia ter dado uma desculpa. Olha, não tenho tempo, acordo às 6 da manhã e passo o dia todo numa clínica odontológica atendendo pacientes. Em que momento eu vou construir o Esmeralda? Além disso, eu tenho 25 anos, quero curtir a vida, sair com os meus amigos. Claro, se você planeja e sabe onde quer chegar, você diz, pronto, chego às 7 em casa, como rapidamente em meia hora uma proteína vegetal, um bom suplemento Nutrilite, e às 8 já estou construindo. 2 planos em 1 hora, das 8 às 9, das 9 às 10 eu movimento uma lista, das 10 às 11 eu faço uma demonstração de produto. E isso eu comecei a duplicar. E uma organização fazendo isso gera resultados muito poderosos. Recomendo que na sua agenda você planeje cada hora. E o que isso quer dizer? Se você hoje não tem planejado cada hora do dia, o caos entra na hora da dúvida. Por exemplo, vamos supor que amanhã às 8 da manhã você ainda não decidiu o que fazer. Não tem que ir trabalhar, porque amanhã é sábado, então não tem trabalho. Mas você também não sabe o que precisa fazer, porque não tem clareza sobre onde quer chegar. O que vai acontecer amanhã às 8 da manhã? Vamos ficar dormindo, né? Porque não planejamos nada. Agora, se eu planejar o que eu vou fazer amanhã às 8 da manhã, o que faria Sebastián Sanches do Frei em sua melhor versão amanhã às 8 da manhã? Acorda, toma um copo d'água e vai correr. Sai para correr. O que faz Sebastián Sanches do Frei amanhã às 9 da manhã, na sua melhor versão? Volta, come algo saudável, toma um banho
toma um copo d'água e se conecta com as suas equipes pelo WhatsApp. O que faz Sebastián Sánchez do Frei em sua melhor versão às 10, às 11, às 12, às 1, às 2, às 3, às 4, 5, 6, 7. Imagine todas as horas que temos no dia. Se você planeja e constrói intencionalmente a sua agenda do dia, vai sobrar tempo. Sobra tempo. A questão é que a gente não faz isso. E eu vou ser sincero, eu gosto de viver assim? Não. Eu sempre fui mais pra hippie com as minhas coisas. Eu adoro não ter horário, acordar a hora que eu tiver vontade. Eu fui viajar pelo Chile num motorhome por um mês. Eu adoro essa vida, mas quando você está construindo, está atrás de um resultado e quer realmente mudar a sua realidade, você tem que fazer isso. Tem que fazer isso mesmo quando não tiver vontade. É aí que o diamante é polido. É quando você não tem vontade que conta. Quando você está com vontade é fácil, mas isso não constrói o seu caráter. O caráter a gente constrói quando trabalha mesmo quando não tem vontade. Eu, por exemplo, cheguei hoje às 9 da manhã, eu cheguei a Demungo, no Chile, voltando de Xcaret. Não dormi nada o dia todo. Dormi 2 horas de manhã, peguei um avião, depois outro avião, muito cansado, um pouco resfriado. Talvez tenha feito coisas durante o dia com pouca vontade, mas aqui estou, fazendo do mesmo jeito. Porque quando eu termino de fazer, eu fico em chamas. E aqui eu quero compartilhar uma frase que diz: não deixe de fazer quando a motivação não aparecer, porque quando você fizer, a motivação vai aparecer. Por exemplo, são 8 da manhã, vamos dar o mesmo exemplo. Você está deitado na cama e diz: quando passar o sono, eu levanto. A que horas você vai levantar? Lá para o meio-dia, né? Mas, se você se levantar do mesmo jeito, o que vai acontecer em 15 minutos? Já não vai mais ter sono. O sono passou. Ou quando você vai à academia. Você vai sem vontade, mas como sai da academia? Uau! Ainda bem que eu vim treinar, porque você sai com a sua autoestima mais alta. Porque você fez. E depois apareceu a motivação. Então, vamos encontrar a forma e não a desculpa se quiser ter resultados. Se quiser ficar com a qualidade de vida na média, algo medíocre, o que todo mundo tem, provavelmente nem precise se sacrificar tanto. Mas, se a vida é uma só, e se quisermos construir um resultado potente, se quisermos sair dessa média, dessa mediocridade, precisamos também fazer coisas que não gostamos de fazer. Essa é a chave. Quando você tem uma agenda do seu dia, quando você planeja o seu dia, porque o seu dia precisa ter o que você gosta e o que você quer também. Por exemplo, hoje em dia eu estou preocupado com várias coisas, comer bem, de forma saudável, treinar a parte física. Então o meu dia tem que ter na minha agenda, tem que ter alimentação saudável, tem que ter um bom treinamento físico. Eu quero que o meu negócio cresça, portanto na minha agenda tem que ter planos, faturamento, tem que ter contatos, tem que ter uma hora de áudios, tem que ter uma hora de leitura, tem que ter um evento, um momento de parceria, de eventos. Porque eu quero que o meu negócio Amway cresça até o nível diamante e acima. Então, dessa forma, eu construo intencionalmente o meu dia. Não deixo que o dia me direcione, eu direciono o meu dia. E eu faço isso com a minha agenda. Com que agenda? Com a agenda do celular. Com a agenda do meu celular. Por outro lado, o que precisa planejar também? O seu mapa. Você precisa estruturar o seu negócio. Ou seja, ter o seu mapa é uma coisa muito, muito, muito importante. Porque quando você começa a crescer na sua organização, digo isso porque vocês já são construtores. Não podem deixar de ter o seu mapa. Ou seja, você não pode ir lá fechar o seu mês usando a lousa do seu líder, né? Precisa ter a sua estrutura anotada, como diz Bobadilla, no seu quarto. Não é na sala para ser vista pelos convidados que vão à sua casa, mas no quarto. Ter lá a sua lousa, com as suas canetas de escrever na lousa. E aí a gente diz, já tenho 5 frontais, esse frontal não está muito motivado, mas eu vou colocar aqui um xizinho. Tem aqui esse outro frontal que se chama Judite. Ela é um verdadeiro diamante que está acesa. Então eu desenho um diamante ali na minha lousa, porque eu sei que eu vou
vou trabalhar com ela um pouco mais do que uma pessoa que só tem um círculo, sabe? Então eu vou usar também certos símbolos. De repente aparece um outro empresário e eu coloco nele uma coroa, porque de verdade é uma pessoa que escuta 5 áudios por dia, leu 3 livros no mês, apresenta 4 planos por dia. Então é uma pessoa que tem outra energia. É uma pessoa que vai se qualificar antes, que vai ser diamante antes. Então, coloco para ele uma coroa dentro do meu mapa. Por quê? Porque é para ele que eu vou direcionar a minha energia, mais do que para outras pessoas. No meu coração cabe todo mundo, mas o meu tempo é para quem tem mais compromisso. E se eu vejo compromisso em alguém, no meu mapa, eu destaco, eu sublinho, ajudo. E no que ajudo? A trabalhar a profundidade bem, conhecer melhor o negócio, a ver coisas que talvez essa pessoa não veja porque tem menos tempo do que eu no negócio. Depois vai me ultrapassar, provavelmente. Tomara, porque é disso que se trata. E planejando de maneira estratégica, certo? Então, como eu planejo também? Com o meu mentor. Ou seja, se você hoje em dia não tem um mentor, a primeira coisa que tem que anotar aí no seu caderno de anotação é: preciso conseguir um mentor. E quem deve ser esse mentor? Alguém que tem os resultados que você deseja ter. Quando eu disse preciso ser esmeralda, quem pode ser meu mentor? Aqui no Chile ainda não tinha nenhum esmeralda. Tive que escalar até o meu diamante, que estava no México. Consuelo Hernandes e Fernanda Parente. Comecei a trabalhar com elas. E eu fui até elas. Eu me aproximei delas. Quero me qualificar, quero ser esmeralda na sua organização. O que eu tenho que fazer? Me ensina. E o que elas fizeram? Abriram os braços e me ensinaram. Imaginem o meu privilégio de aprender com Consuelo Hernandes e Fernanda Parente. Mas isso partiu de mim. Eu fui atrás delas como mentoras. E elas me ensinaram a começar o mês, a fechar o mês, os princípios, os valores com os quais eu deveria construir o meu negócio. E tem outras coisas que eu aprendi com outros líderes também. Digamos... E também coisas que eu implementei na minha organização, próprias minhas. Porque é disso que se trata. A liderança também tem que ter autenticidade. Ou seja, já existe uma diamante como Consuelo Hernandes e Fernanda Parente, já tem diamantes como Carlos e Yasmin. Precisamos agora de diamantes como Solimar Rojas, como Amilcar, como Judith Rojas. Também precisamos de outros diamantes para nos inspirar também com outras histórias, entendem? Mas precisamos da experiência de quem já chegou, de quem já percorreu o caminho. Eu entendia que elas, por alguma razão, já eram diamantes havia 30 anos, sem deixar de qualificar nenhum mês. Então, o que eu faço se sou humilde e quero crescer? Eu pergunto até o que elas pensam quando levantam da cama. A última verificação de progresso que tive com a minha diamante foi em Xcaret. A gente tomou café da manhã de frente para o mar. E ela tinha muita coisa para me perguntar sobre o meu negócio, porque ia verificar tudo. Mas como eu sou um pouco espertinho, eu fiz umas perguntas. Ela conversou comigo por 1h30. E depois de um tempo ela olhou e... a gente tem que ter... Peraí, falou do seu negócio. E aí eu disse, mas minha diamante, o que eu precisava saber é da sua experiência. Quem aprende mais em uma conversa? Quem menos aprende é quem fala. Então o que eu fiz? Perguntei. Perguntei até como ela conheceu cada um dos seus frontais. Por quê? Porque eu quero ser diamante. Ser diamante. Comportar-me como diamante e depois conseguir o PIN. Então, eu recomendo que vocês, com os seus mentores, planejem a sua agenda. Pode ser, por exemplo, que a Milcar, estou vendo aqui o nome dela, pode ser que ela tenha filhos. Portanto, o dia dela vai ser diferente do meu, que sou solteiro. Eu não tenho filhos. Eu tenho uma companheira, mas não temos filhos. Então, planeje o meu dia de uma forma diferente. Se você tiver filhos, vai ter que colocar na sua agenda tempos para os seus filhos também, porque seria triste chegar ali no futuro, eles crescidos e você não viu eles crescerem. Então tem que tê-los na agenda. Então a agenda varia muito de acordo com a pessoa. E essa agenda, você tem que acomodá-la ao negócio. Como consultor, ter o seu mapa e ter o seu mentor que vai ensinando, vai orientando, ajudando a identificar os líderes, dizendo, olha, essa pessoa tem habilidade, mas não se conecta a nenhum evento, não leu nenhum livro, não escutou nenhum áudio, o negócio não vai funcionar para ela, porque não tem compromisso. Então é aí que você precisa de um líder que faça você enxergar com clareza, porque você ainda tem poucas pessoas na sua organização. E se apega a essas pessoas. E aí depois, no fechamento do mês, não cumpre a sua meta.
porque se apegou a quem não tinha vontade. Vejam, e por que se apegou a quem não tinha vontade? Porque não abriu o mês com seu mentor, não abriu o seu negócio com seu mentor. Então, o que isso gera? Uma má abertura gera um fechamento ruim. Então, é muito importante o fechamento do mês. O fechamento do mês é no primeiro dia. Aí você já sabe o que vai fechar. Já sabe o que vai fechar. Vou deixar vocês com esse áudio, quer dizer, com esse vídeo, que se chama Passo a Passo para a Construção de uma Rede. Eu adoraria falar sobre isso, mas aí a gente teria umas 3 horas de treinamento. Porque é uma questão mais de estrutura, de onde trabalhar, quem procurar. E aqui, Carlos Eduardo Castelhano pode ajudar a esclarecer também. Eu busco muito a orientação do Carlos Eduardo, porque ele é coroa embaixador. Então, será que ele sabe estruturar um negócio? Claro que sabe, ele sabe estruturar o negócio. Não é à toa que tem o resultado que tem. Então, com quem eu vou aprender? Carlos Eduardo Castelhano. Tem que aprender com as pessoas que sabem fazer o negócio, como os líderes da sua organização. Vocês têm diamantes executivos, fundadores. É incrível a organização de vocês. Por outro lado, também recomendo definir as suas prioridades. Definam as suas prioridades. O sucesso é uma somatória de boas decisões. Há prioridades que levam às metas e decisões que levam à procrastinação. Há decisões que levam a ter uma atitude de vencedor. E tem outras decisões que levam a ter uma atitude de perdedor, sem conseguir olhar os outros nos olhos, porque você sabe dentro de você que não está fazendo as coisas direito. Você conhece uma pessoa por suas decisões. Se você se reúne com uma pessoa hoje e ela se levantou às 3 da tarde e você às 8 da manhã para ler, quem vai olhar para o outro com mais garra no olhar? Quem se levantou mais cedo para ler. E por quê? Porque está com a autoestima lá em cima e a do outro está onde? Aqui, ó, bem baixinha. E isso você sente, é um estado inconsciente, você transmite isso. E é isso que um bom líder faz. O bom líder se preocupa em dar esses bons exemplos. Então tem pessoas que tomam decisões que vão levá-las a ações improdutivas, às suas desculpas. Ah, é que meus filhos... Claro, é que Alonso, que é Esmeralda fundador, tem 4 filhos. E não os tinha quando era platina. Ou seja, o que Alonso fez? Tomou decisões que o levaram à sua meta. Ele não se apegou às suas desculpas. Isso quer dizer que a gente precisa eliminar esse papel de vítima. Ah, é que a sociedade, é que minha família, é que a situação na qual eu me encontro. Pode até ser uma situação complexa, mas se você se concentrar nela, não vai sair de onde está. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!